Alguns anos atrás, adquirimos um pedaço de terra um pouco mais de 240 mil metros quadrados, distante cerca de 95 quilômetros da fronteira com a Coreia do Norte. No início, a ideia era usar o terreno como cemitério da igreja. Minha sogra, a doutora Choi, estava jejuando e orando. De súbito, o Senhor lhe falou: construa um lugar especial dedicado à oração. Precisamos criar uma montanha da oração, disse-me ela. O momento é muitíssimo difícil para nós, respondi-lhe. Estamos metidos na pior crise financeira da história de nossa igreja, arrazoei. Mas a minha sogra não pareceu impressionar-se com a lógica de adiar a montanha da oração. Eu também era de opinião que nossa igreja necessitava de um lugar para ir, para concentrar-nos de corpo e alma à oração e ao jejum. Assim, sem dinheiro algum, começamos a construir a montanha da oração. No início, levantamos uma tenda na qual as pessoas pudessem orar juntas. Depois, nas encostas da colina, construímos grutas de oração, isto é, pequenas cavernas na terra, com uma esteira e uma porta. Aí as pessoas podiam trancar-se com Deus e buscá-lo sem distrações. Dentro um pouco, verificamos que havia muita gente querendo jejuar e orar do que o espaço disponível. A seguir, construímos um edifício de blocos de cimento capaz de acomodar 3.000 pessoas. Em 1982, contamos 630 mil pessoas procedentes de todo o mundo que vieram à Montanha da Oração. Uma das pessoas de que me lembro ter ido à Montanha da Oração era uma senhora que tinha um filho aleijado. Doutor Cho, por favor, ore por meu filho, implorou-me a mãe. Ele é totalmente paralítico, suas pernas estão dilaceradas e agora a paralisia está piorando. A senhora deve ir à Montanha da Oração. Seu filho será curado em 7 semanas, disse-lhe eu. A mulher foi com o filho, finalmente, durante 6 fins de semanas, nada porém acontecia. No último dia da 7ª semana, Deus curou o jovem e agora ele está completamente são. Espalhou-se pelo país a notícia de que se alguém precisasse de um milagre, a Montanha da Oração é o lugar onde Deus opera. Não digo com isso que todos quantos vão à Montanha da Oração serão curados. O que digo é que sei de muitas pessoas que Deus curou aí. Como líder, devo dar o exemplo aos membros de minha igreja. Se eu não orar, eles não oram. Tenho minha própria gruta de oração na montanha. Sempre que tenho um problema para o qual não encontro solução, entro na gruta e fecho a porta. Às vezes leva horas para extrair da mente as coisas que lá estão. O melhor modo de fazer é contar tudo ao Senhor. Tenho aprendido a ser honesto com Deus. Se alguém me magoou, conto a Deus. Não faz muito tempo, um homem procurou destruir meu ministério. Enviou espias à nossa igreja para ouvir-me falar. Domingo após domingo lá estavam eles, prestando atenção a tudo que eu dizia, na esperança de captar algum exagero. Todo testemunho que eu dava era conferido com todo cuidado. Um dia falei sobre a importância de honrar os pais. Este assunto é de especial importância para os crentes orientais, por causa de nosso passado confucionista. Confúcio
Ensinava um sistema de ética e não uma religião. Sua ética ainda é popular por todo o Oriente. Um de seus mais importantes ensinos relaciona-se com a honra aos antepassados. Em algumas partes da Ásia, as pessoas ainda cultuam os antepassados. Muitos não podem aceitar o cristianismo porque ele não ensina qual a posição dos antepassados do indivíduo. Mostrei que a Bíblia nos ensina a honrar os pais. Isto não significa cultuá-los, mas simplesmente tê-los em alta estima. Não era a intenção de Deus de que os honrássemos apenas enquanto vivos. Assim, suponhamos não ser pecado honrá-los mesmo depois de haverem passado para a glória. Abraão ainda era tido em elevada estima como o pai da fé. Isso deu ao espia a munição que procurava. Acusou-me publicamente de ser um falso mestre e de ensinar idolatria. Esta acusação chegou aos jornais e fui envolvido numa controvérsia. Alguns me disseram que eu devia processá-lo, mas achei que devia ir à montanha da oração. Ali contei ao Senhor toda a história. Contei-lhe a ira que eu sentia e o que eu desejava fazer. Depois de diversas horas em oração, ouvi o Senhor dizer-me que perdoasse ao homem. Sendo assim, perdoei-lhe. Desejei perdoar-lhe? Sim. Por quê? Porque Deus havia colocado o perdão em mim. Isto não aconteceu de imediato. Levou horas para o Senhor curar-me o coração de toda a mágoa e a amargura. Finalmente, senti que o perdão me entrava no coração e pude, com honestidade, perdoar ao homem. Como os meus irmãos e minhas irmãs podem ver, fui curado na montanha da oração. Sim, fui curado de uma enfermidade mais grave do que a paralisia, a amargura que me dominava o coração. Quando relato ao meu povo o que Deus realizou em mim na montanha da oração, incentivo os outros a ir e resolver seus problemas. Por que deveriam 10.000 pessoas orar e jejuar na montanha da oração? Não têm elas televisão para assistir e bons restaurantes onde comer? Estou certo de que muitas pessoas têm feito esta pergunta. Nós, coreanos, somos como qualquer outro povo. Gostamos de uma boa refeição num restaurante e temos muitos melhores restaurantes do mundo. Temos televisão e rádio. Em realidade, Seul é uma das mais belas e modernas cidades do mundo. Agora que nos preparamos para hospedar os Jogos Olímpicos em 1988, há um grande surto de construções ocorrendo em toda a cidade de Seul. Assim, as pessoas não vão à montanha da oração por não terem o que fazer. Elas vão porque creem que Deus ali está para responder às suas necessidades. Isto não significa que Deus não possa responder-lhes em qualquer outra parte. Esse não é o ponto. Deus está em todos os lugares, mas não é sempre que podemos encontrar um lugar dedicado a Deus, onde possamos estar a sós com Ele durante muitas horas e também unir-nos a milhares de pessoas que dedicaram totalmente esse tempo para buscarem a Deus. É preciso motivar as pessoas. A montanha da oração estaria vazia se eu não acentuasse a importância de orar com regularidade. Por isso, se os meus irmãos forem a um dos seminários do crescimento da Igreja Internacional, verá também nosso novo auditório, com capacidade para 10.000 lugares, lotado de pessoas que estão buscando a Deus. Nossos pisos são aquecidos para que a pessoa possa colocar aí sua esteira e orar com os demais irmãos. Estou certo de que você jamais seria a mesma pessoa.
Agora que temos esses milhares de pessoas acostumadas a ir à montanha da oração, posso encarregá-las de orar por assuntos especiais. Por exemplo, quando o presidente Ronald Reagan foi alvejado, todos os cristãos oraram por ele dia e noite. Ficamos muito contentes quando recebemos um telefonema do escritório de Nova York informando-nos que o presidente não corria risco de vida. Oramos também pela guerra no Líbano e poria fim ao desnecessário derramamento de sangue entre os libaneses. Estamos orando para que ali a igreja tenha um despertamento espiritual. Com todo o sofrimento que o Líbano suportou nos últimos 8 anos, esta nação está preparada para um reavivamento do Espírito Santo à moda antiga, que sare toda a amargura do passado e leve milhares de pessoas a Deus. Nos últimos 2 anos, temos orado a favor do Japão. Com o programa de televisão que temos ali, podemos alcançar 70 milhões de japoneses. Estamos em oração contínua na montanha da oração para que haja um reavivamento da igreja japonesa. Estou certo de que, em breve, havemos de ver uma grande obra do Espírito Santo nesse país. Foi-me tremendamente difícil ir ao Japão. Ao tomar conhecimento dos milhões de pessoas massacradas pelos japoneses antes de 1945, eu os odiava demais. Contudo, Deus curou-me o coração quando confessei o meu pecado. Agora viajo ao Japão todos os meses. Chegou a hora de um reavivamento em sua igreja. Sua comunidade nunca mais será a mesma. O povo verá o Espírito Santo operando e será atraído pelo Espírito de amor que emana de cada membro. Creio sinceramente que Deus conduziu você até este culto para que agora que você está obtendo um novo desejo de começar a orar como nunca, não me importa há quantos anos você é cristão, o importante é que necessita deste novo desejo de orar. Você está obtendo uma nova visão de como sua igreja pode começar a orar e jejuar com regularidade. Por que sei disto? Porque eu tenho orado muito por todos vocês. O que muitas pessoas têm me perguntado, têm me procurado e perguntado desta forma: como eu oro? Já fiz referência a diversos princípios básicos, mas agora eu vou dar-lhes meus 7 princípios fundamentais da oração. O primeiro princípio: aquiete-se diante de Deus. O salmista escreveu de sua própria experiência: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. É preciso reconhecer que Deus não nos deu uma opção, mas uma ordem. Infelizmente, a maior parte de nossa oração inexperiente é falar a Deus. Nada há de errado nisso. É de fato uma boa forma de aquietar-nos diante de Deus. Como eu disse outras vezes, tenho aprendido a contar a Deus tudo quanto me aborrece. Isso me alivia e faz com que me acalme diante dele. Devemos lembrar-nos também que a oração é um diálogo e não um monólogo. Portanto, quando oramos, devemos não apenas falar, mas também ouvir. Deus não é autor de confusão, mas de paz. O segundo princípio da oração é: entre em comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz, no 2º capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós vimos nesse capítulo que só o Espírito Santo conhece a mente de Deus. É ele quem tem poder para colocar um espírito tranquilo em comunhão com Deus e revelar o plano divino para nós.
Isso se verifica tanto na direção específica como na direção geral que Deus deseja levar-nos. Começo falando diretamente ao Espírito Santo. Digo-lhe: amado Espírito Santo, preciso saber o que meu Pai deseja que eu faça. Por favor, abre-me o Espírito neste momento e revela-me o que ele deseja mostrar-me para que eu glorifique a meu Salvador Jesus Cristo. E continuo: eu te amo, ó Espírito Santo. Tu me fizeste nascer no corpo de Cristo. Deste-me tua plenitude, deste-me teus dons, de modo que eu possa ser uma bênção para este mundo. Amado Espírito Santo, mostra-me o que eu devo conhecer. Alguém me perguntou onde ficava a residência de Deus. Era no céu? Respondi que sim, mas onde é o céu? Se alguém que vive na Austrália erguer os olhos para o alto, então a pessoa que vive no Alasca deve estar olhando para baixo. Devo admitir que na ocasião eu não tinha a resposta. Assim, no próximo domingo, disse à igreja: domingo que vem vou dar-lhes o endereço de Deus. Todos ficaram muito felizes. Então fui à gruta de oração e aquietei meu espírito diante de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Afinal de contas, ele é onisciente, sabe todas as coisas. Enquanto orava, o Espírito Santo me deu a resposta. Eu não aguentava esperar pelo domingo. Pus-me em pé perante a congregação e disse: hoje vou dar-lhes o endereço de Deus. Todos me fitavam, munindo-se ao mesmo tempo de lápis e papel. O endereço de Deus está dentro de vocês. Enquanto eu pregava, o povo era abençoado pela realidade da presença permanente de Deus. O terceiro princípio é: desenvolva suas visões e sonhos. Já declarei quão importante é ter uma visão vinda de Deus. Isto é de particular importância na oração. Faz pouco tempo, ouvi um psiquiatra dizer que a mente subconsciente é sobremodo influenciada pela imaginação. Se alguém ver alguma coisa, isso lhe afetará a mente consciente muito mais do que apenas ouvir. É por isso que muitas pessoas oram olhando para alguma coisa. Quando Daniel ficou preocupado com o futuro de sua nação, ele orava voltado para Jerusalém. A João, na ilha de Patmos, foi dito que visse o que Deus lhe revelaria. Estou certo de que João assentou-se na praia de Patmos, de onde quase se pode ver as praias de Éfeso. A revelação começou para mostrar-lhe a condição das igrejas que estiveram sob seus cuidados antes que Roma o exilasse. José teve uma visão antes que ela se tornasse realidade. Abraão teve de olhar para alguma coisa enquanto Deus lhe fazia promessas. Olhou para a terra que haveria de herdar, e essa imagem lhe gravou no coração. Encheu-se daquela visão até que ela se tornou realidade. Uma mulher me procurou e disse: Doutor Cho, ore a favor de meu filho. Ele não é crente e leva uma vida muito pecaminosa. Venho orando por ele há anos, mas nada acontece. Vá para casa e comece a vê-lo como crente enquanto ora pela sua salvação. Sim, retrate na imaginação a pessoa que ele seria se fosse crente. Depois de algumas semanas, essa irmã me contou que a princípio foi difícil orar pelo filho, segundo minhas instruções. Porém mudou de atitude e começou a ver o filho como crente. Imaginava-o indo com ela à igreja, imaginava-o lendo a Bíblia e orando. Ficou tão feliz com esta nova visão do filho que, em vez de continuar orando por ele, começou a dar graças a Deus pela sua salvação. Não muito depois que ela começou a dar graças a Deus pela salvação do filho,
ele disse que queria ir com ela à igreja. Naquele domingo, entregou o coração ao Senhor e ainda está servindo a Deus. Um homem em minha igreja tinha um negócio que ia de mal a pior. Veio ao meu escritório e pediu-me que orasse por ele. Não sei o que há de errado, pastor, disse em lágrimas. Sou dizimista regular, contribuo para os pobres e tento levar uma vida cristã. Porém, minha panificadora ainda está à falência. Para mim, isto seria um desastre por causa do mau testemunho na comunidade. Tenho dado testemunho a muitos de meus fregueses. Por isso, se eu falir, irão rir do meu Jesus. Continuou ele torcendo o lenço em grande angústia. Depois de orar por ele, ensinei-lhe o princípio das visões e sonhos. Disse-lhe: Senhor Hu, volte à panificadora. Comece a ver o êxito, comece a contar o dinheiro na registradora vazia e veja toda aquela gente lá fora fazendo fila para entrar em sua confeitaria apinhada. Depois de dizer-lhe essas palavras, orei de novo e o despedi. Enquanto ele saía, olhou para mim de um modo um tanto espantado, mas de qualquer maneira tentou. Em apenas 2 meses, voltou ao meu escritório um sorridente senhor Hu. Doutor Cho, a coisa funcionou. Pensei que o senhor estava maluco, mas o senhor é um homem de Deus e devo obedecer ao meu pastor. Minha esposa e eu temos agora um cheque para entregar à igreja. Fiquei admirado ao ver o cheque de $10.000. Era o dízimo. O quarto princípio é, em suas circunstâncias, assuma autoridade sobre o diabo. Lembre-se de que você está assentado com Cristo nas regiões celestes. Paulo diz-nos que o trono de Cristo está muito acima de todos os principados e potestades. Você tem o direito de ver cumprida a resposta às suas orações. O diabo não tem vez em seus negócios, mas como enganador, ele tentará ocupar território que não lhe pertence. Portanto, assuma a autoridade legítima que você tem em nome de Jesus e repreenda o diabo. Ele deverá fugir de suas circunstâncias. O quinto princípio é: mantenha um registro preciso de seus pedidos a Deus. Saiba quando você orou, por que orou e anote. Deste modo, você não terá de depender da memória. Também pode manter diante de Deus as orações não respondidas e lembrá-lo do que ainda precisa ser feito. Garanto-lhe que louvará a Deus pelas respostas, desde que reconheça quantas de suas orações estão sendo respondidas. Quantas vezes oramos e esquecemos o motivo das orações? Quando a resposta chega, não reconhecemos a fidelidade de Deus. O sexto princípio é: louve a Deus antecipadamente. Lembre-se, Deus chama as coisas que não são como se fossem. Deus vê a você e a mim perfeitos em Cristo, com todas as nossas deficiências, com todos os nossos pensamentos pecaminosos. Deus se regozijará em nós com júbilo. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3,17. Mal posso imaginar o poderoso Deus do universo regozijando-se em você e em mim. Ora, se Deus pode ver-nos perfeitos em Cristo, por que não podemos ver a obra de Deus já concluída? Portanto, regozijemo-nos antes mesmo que a resposta de Deus se torne óbvia. E o sétimo princípio é orar sem cessar. Como posso pastorear uma igreja tão grande, viajar pelo mundo, escrever livros, ter um ministério na televisão em 2 continentes e ainda orar
todo o tempo? Por que não? Que é a oração senão comunhão? Aprendi, no decorrer dos anos, a ter o espírito postado na direção própria. Posso estar num banquete, cercado de muitas pessoas e ainda ter meu íntimo voltado para o alto. Digo ao Senhor: amado Senhor, tenho de ir a este jantar com a minha esposa. Estarei na companhia do teu povo, mas a qualquer momento estarei pronto para ficar a sós contigo. Pelo simples fato de eu estar ocupado, não hesites em puxar-me para o lado. Tenha a bondade, Senhor. Estou em atitude contínua de oração, muito embora esteja ocupado exteriormente. Penso que nosso Senhor aprecia esse tipo de consideração. Jesus estava continuamente em comunhão com o Pai. Ele nunca disse coisa alguma que não tivesse antes ouvido o Pai dizer. Nunca fez coisa alguma que não tivesse visto o Pai fazer. Portanto, é possível estar continuamente aberto ao Pai. Meus irmãos e irmãs, dei-lhes os 7 princípios que uso em minha vida pessoal de oração, porque desejo que você também desenvolva a sua. Se já tem uma vida de oração, sei que não se molestou por eu haver tratado do assunto aqui. Se não a tem, é hora de começar. Você nunca terá um reavivamento em sua vida e ministério se não orar. Sua igreja nunca começará a orar, a menos que você o faça. Ó Espírito Santo, o reavivamento vem de ti, envia-o, começa a obra em mim. A palavra declara que tu suprirás nossa necessidade de bênção agora. Ó Senhor, rogo-te humildemente. Estas palavras de um antigo poema retratam a atitude que Deus deseja que tenhamos com relação ao reavivamento. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você ouviu esta palavra poderosa e ainda não se inscreveu aqui no canal. Você está vendo aqui a palavra inscreva-se aqui no canal. Clique nessa palavra, tá bom? Se inscreva aqui no canal. Depois você vai ver um sininho, você toque nesse sininho. A partir do momento que você tocar no sininho, vai aparecer a palavra todas. Toque em todas. Porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificada e será abençoado, tremendamente abençoada. Deixe também o seu like, é um joinha para cima, tá bom? E não se esqueça de enviar esse link, esta palavra, para aquela pessoa que precisa tanto ouvir esta palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a vida de cada um e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.